Você já pensou em fazer uma transição de carreira? Tem isso no teu pensamento? Tem isso a longo prazo? Já quer fazer agora? Então esse vídeo é para você. Vou te explicar passo a passo como você deve se planejar para você ir em busca da tua carreira tão sonhada. É um dos assuntos que mais chega para a minha mentoria, vocês acreditam nisso? Porque muitas vezes as pessoas, por N situações, por N motivos, elas não estão satisfeitas com a carreira que ela tem hoje, ou almejam conquistar algo que realmente preencha o coração, que realmente faça a diferença na vida delas. Mas existem alguns cuidados e alguns caminhos que você pode tomar de uma forma mais assertiva, de uma forma pontual, para ter uma transição de carreira da forma mais tranquila possível. É lógico, tem que pesquisar, tem que entender qual é aquela profissão que você está buscando ou você é aquela carreira que você tanto almeja, não é? Porque às vezes é um passo a passo que você precisa fazer diariamente para que você conquiste o mesmo. Mas as dúvidas que vêm são as seguintes: é o momento de eu fazer a minha transição de carreira? Será que eu não estou muito velho para pensar na transição de carreira? Quais são os passos que eu devo seguir para realmente fazer uma transição de carreira de forma sustentável, de forma consistente? Então fique nesse vídeo, porque ele foi feito especialmente para você. Só que antes de começar o mesmo, eu quero te pedir para me siga no Instagram, é @amarildo_nogueira. Ficarei muito feliz de ter você na minha rede de contatos e, sinceramente, fazendo parte da família Amarildo Nogueira. Então vamos lá falar a respeito de transição de carreira, que é aquele assunto que muitas vezes fica na nossa cabeça e o que nos preocupa é: vale a pena fazer ou eu devo esperar mais um pouco? Será que isso foi feito para mim? Então quando a gente fala de transição de carreira e principalmente o passo a passo, é para que nós possamos compreender como é que eu faço mesmo. Eu comecei a minha profissão como serralheiro, depois tive outros cargos, mas chegou em determinado momento que eu entendi que era o momento de buscar o que eu sempre desejava. Dos 23 anos em diante, até fazer essa transição de carreira, o meu sonho era trabalhar com consultoria. Mas o que eu sabia de consultoria? Naquela época não tinha mentores como existem hoje para você chegar, conversar e ele te direcionar passo a passo o que você deveria fazer. Confesso a você que eu fui meio que pelo feeling, perguntando para um, perguntando para outro, procurando entender a realidade e buscando. Quando se perguntava para algumas pessoas, não sei se era questão de guardar segredo, não gostaria muito de comentar e falar a respeito do mesmo, tinham poucas informações. E o que eu procurei fazer? Eu procurei pensar o seguinte: poxa, eu quero trabalhar com consultoria, eu quero ministrar palestras, eu quero ministrar treinamentos. O que é que estas pessoas que já estão nesse mercado de trabalho, o que elas fizeram? E eu procurei pesquisar algumas para poder trilhar, não o mesmo caminho, porque cada um de nós faz de uma forma diferenciada, mas entender quais eram os passos que elas poderiam dar para concretizar o mesmo. Chegou um determinado momento na empresa em que eu não me via tendo mais oportunidades profissionais. E eu procurei estudar, fazer alguns cursos que tivessem a ver com o âmbito de consultoria. Em dado momento, por conta de insatisfação dentro da empresa, não com relação à empresa, mas com algumas outras situações que eu vivenciava naquele momento, que não veio o caso, eu resolvi lançar, ou seja, encaminhar o meu currículo para o mercado. E olha que assim, foi até de uma forma rápida, obtive a oportunidade de trabalhar em minha primeira consultoria. Sabia praticamente nada a respeito da prática da consultoria e eu digo que a mesma me proporcionou um conhecimento sem igual. E lá eu fiquei aproximadamente um ano. E depois desse um ano, aprendendo, entendendo como que as coisas funcionavam, eu resolvi montar a minha empresa, que é a Mega Inovação. Confesso a vocês, por conta de não ter todas as informações, não foi nada fácil no começo.
É por isso que quando as pessoas chegam até mim no processo de mentoria, eu procuro traçar aquele passo a passo, de forma sistemática, de forma pontual, para que as pessoas elas tenham um menor sofrimento, vamos dizer assim, e desgastes, acredito que essa é a melhor palavra a se dizer, na tua caminhada. Porque é o desgaste que faz com que você fale, talvez isso não é muito para mim, que você fala, eu não vou conseguir, eu não vou caminhar forte nisso, eu vou desistir. Então, muito mais do que saber, entender qual é a carreira, você tem aquilo lá, você tem que ter persistência e encarar todos os desafios da vida, não como problemas, mas sim como a palavra diz, desafios, que são esses desafios que nos movimentam. Mas um dos primeiros itens que eu quero comentar aqui com vocês, o que leva uma pessoa a querer fazer a tão sonhada transição de carreira? Então, para mim, tem alguns itens que eu acredito que eles são pontuais. Primeiro deles é a pessoa estar insatisfeita no teu local de trabalho. Seja porque não gosta do que faz, seja porque o teu chefe ele te apurrinha demais e não te dá a devolutiva que você esperava do mesmo, seja porque a tua equipe não desenvolve da forma que deveria desenvolver e tudo isso te deixa com a cabeça meia, chateada, magoada, então você vai se afastando daquele teu profissional. E você começa a pensar em possibilidades e até buscar aquilo que você tanto almejou fazer, não é? Então essa insatisfação é uma delas. Uma outra que chega até mim, que o pessoal fala muito, é falta de oportunidade, não é? Mas eu digo que a falta de oportunidade, ela tem as duas vertentes. Tem a empresa que não dá oportunidade e não é a empresa, é o chefe. Porque um líder, um gestor tem uma outra pegada. É o chefe que não te dá oportunidade. Porém, você não demonstra nas suas atitudes que você está querendo uma oportunidade, que aí fica difícil. Quando eu sempre falo de fazermos o nosso marketing pessoal, não é ser aquele papagaio, eu faço, eu consigo, eu faço, deixa comigo, e chega na hora do vamos ver, não entrega nada. Mas é demonstrar o trabalho que você vem realizando dia a dia, momento a momento, de uma forma tranquila, de uma forma harmoniosa, sem querer aparecer muito, porque não precisa fazer isso, não é uma necessidade latente para tudo isso, não é? Outro item que às vezes eu falo é o interesse de vivenciar coisas novas. Eu vim todo num período na minha carreira na área metalúrgica, mas o meu sonho era trabalhar com consultoria. Então, de serralheiro para coordenador de produção, depois na área de logística, não tinha muito a ver a consultoria, porque para ser um consultor, você precisa estudar muito, você precisa se dedicar muito, você precisa se capacitar. E foi algo que eu aprendi, que eu pensava que somente se eu soubesse todas as técnicas seria o suficiente, mas não. Para trabalhar com consultoria de forma assertiva, eu acredito que na grande maioria dos ramos de atividade, você precisa saber como lidar com as pessoas. Se você não souber lidar com as pessoas, você pode ser a pessoa mais inteligente, mais conhecedora dos processos. Você vai sempre se esbarrar nas pessoas. Um outro item também que faz com que as pessoas revejam o direcionamento, revejam para onde elas estão caminhando e com relação à transição de carreira, é com relação à qualidade de vida. Qual de nós que não gostaria de ter essa tranquilidade? Com tudo o que aconteceu com a pandemia, né, que todos nós vivenciamos e ainda estamos vivendo nesse período, ficou evidente o quanto também é bom trabalhar home office. A gente sabe que algumas pessoas têm limitação de espaço, tem limitação com relação à conexão de internet e outros quesitos, mas vamos dizer, numa situação onde tudo flui de uma maneira normal, o espaço físico, a conexão de internet, espaço dentro de casa para poder montar o seu home office, nossa, isso facilita, porque muitas vezes, para quem trabalhava em alguns lugares, aqui principalmente em São Paulo, que eu precisava se deslocar 1h30 para ir, mais 1h30 para voltar, já são 3 horas que se ganha no dia. Mas há de se ver também que nós precisamos ter essa proximidade com as pessoas, porque nós precisamos nos relacionar, não é? E um outro item de grande relevância também é a questão da realização pessoal.
Eu sempre digo que quando eu estou nos meus treinamentos, eu estou nas minhas palestras, isto para mim não tem preço. Sabe aquela alegria sem igual, aquela sensação que você tem é um misto de alegria, satisfação pessoal, porque você conseguiu conquistar aquilo que você tanto almejava, aquilo que você tanto quis na tua vida, não é? Então são alguns itens que eu acredito que você deve anotar, assistir esse vídeo novamente, se assim for, para que você possa já pensar na sua transição de carreira. E quando se diz do geral, aí vem aquela pergunta: Amarildo, qual é a hora para eu fazer a minha transição de carreira? Essa é uma pergunta excelente. Eu falo assim, tem aquela frase que diz: quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Fantástico. Porém, você precisa se preparar, pelo menos com os pré-requisitos de onde você almeja chegar, para você chegar com mais segurança, para você chegar com mais consistência, para você chegar com mais firmeza. E dentro desse caminhar tem um passo a passo que eu sempre digo que as pessoas têm que fazer. Para quê? Para que ela vá de uma forma mais assertiva, né? Então, o primeiro item com relação ao que eu tenho que fazer é: jamais pense que você está velho para esse novo momento da sua vida. Não existe isso, não existe idade. Já vimos vários, grandes empreendedores que até depois de 60 anos começaram seus negócios e obtiveram muito sucesso. É lógico, se você conseguir fazer a tua transição antes, é muito melhor, porque você vai ter a oportunidade de desfrutar mais daquele momento ao qual você se dedicou. Mas muito mais do que aquilo que eu falo, ter a dúvida com relação à idade, não tem idade. Precisa ter vontade, precisa seguir um caminho estruturado. Então, o que eu falo para você? Antes de abarcar nessa nova oportunidade, faça uma pesquisa. Suponhamos, no meu caso, quero ser consultor, tá? Quais são as qualificações de um consultor? O que ele precisa ter de pré-requisito? Quais conhecimentos ele tem? Em qual área de consultoria eu vou trabalhar? Quais cursos que eu já fiz e aqueles que eu preciso fazer, que até o momento eu não fiz esses cursos? Quais são as pessoas de referência nesta área que eu vou atuar, que eu posso estar visualizando a trajetória deles, como bem disse, não para ser igual a eles, mas para poder entender qual é a caminhada que eu tenho que fazer para ter assertividade em tudo que eu vou fazer. Nesse momento que eu digo que esse item que eu vou falar para vocês agora, que é fantástico e faz toda a diferença, é procurar ajuda profissional. Seja de um coach, seja de um mentor, vai depender do momento que você está. Porque tanto o coach quanto o mentor, o que ele vai poder fazer? O mentor, a diferença do coach é que o coach, de uma forma sistematizada, através de um método, ele vai te explicando e vai te dando condições para você aprender a pescar. O mentor, ele acaba encurtando esse caminho porque ele também te ensina a pescar, mas em alguns momentos ele pega na mão, te direcionando para que você chegue de uma maneira mais assertiva onde você realmente acredita que deve estar. Sabe por quê? Porque às vezes a caminhada, para quem nunca foi para um determinado lugar, ele não sabe como é a caminhada, ele mentaliza mesmo. É aquilo que eu sempre digo. Suponhamos que eu estou saindo daqui de São Paulo e eu vou até Natal. Quem já saiu daqui de São Paulo de carro e foi até Natal, sabe todo o trajeto para chegar até lá. Mas quem nunca foi, por exemplo, como o Amarildo, eu não sei que uma curva é muito perigosa, que tal trecho da estrada eu tenho que ter uma atenção redobrada, um outro trecho eu posso andar uma velocidade dentro do limite de velocidade um pouco maior, não é, para poder fazer com que a viagem se torne mais produtiva. Então o mentor já passou por todo esse caminho. Então em vários momentos, quando você almeja ter uma trajetória e você identifica que ele te auxilia a identificar o que você realmente almeja, ele vai traçar com você todo o caminho que você tem que percorrer da forma assertiva para chegar até lá o mais rápido possível. É muito legal, viu, gente? E olha, os trabalhos que eu tenho realizado de mentoria, e eu acredito que os colegas também, é muito gratificante quando vê que no final desse processo, eles já conseguiram alcançar os objetivos que tanto desejaram, nessa trajetória do mesmo.
E para que você possa ser o mais assertivo possível, é como um vídeo que eu já coloquei para vocês, eu vou colocar aqui o link desse vídeo que eu explico passo a passo como você montar o seu plano de carreira, não é que está no Instagram, mas depois eu vou fazer um outro aqui no YouTube. É você montar o teu plano de carreira. Sabe por quê? Porque quando você monta o teu plano de carreira, você começa a fazer passo a passo todos esses detalhes que eu estou falando para você nesse vídeo, ele fica evidenciado. E quando eu coloco no papel ou coloco no computador, seja qual forma você fizer, você vai entender o que você precisa fazer em cada momento para conseguir a tua transição de carreira tão desejada, tão sonhada. Eu sempre digo que o planejamento é fundamental para a grande maioria dos projetos de vida ou projetos durante a nossa vida que nós precisamos fazer. Só que muitas vezes nós achamos que é besteira, vamos tentando, tentativa e erro. A tentativa e erro vai fazer com que você demore muito tempo para concretizar aquilo que você tanto almeja, para concretizar e conseguir ter nas tuas mãos a carreira tão sonhada. Olha, são dicas preciosas que eu passei para você, que geralmente eu sempre passo na mentoria, mas aqui é de forma gratuita. Você que me segue, você que ouve meus vídeos, poder internalizar um pouco desses aprendizados e colocar em prática no teu dia a dia. Sabe para quê? Para fazer a diferença na tua vida. Um grande abraço do Amarildo Nogueira e vá em frente no teu sonho, transforme a tua vida em busca da carreira que você tanto desejou para você. Porque quando você falar, eu posso, eu consigo, eu chego lá, aí não tem para ninguém, é só você mesmo. Um grande abraço!